Boa noite, né? Uma das questões das dúvidas foi sobre o livro do Êxodo, do capítulo 3, do versículo 1 ao 15, né? Esse capítulo de Êxodo 3, do versículo 1 ao 15, ele traz da dimensão da vocação de Moisés, né? E a gente, para poder mergulhar nisso, a gente precisa entender o seguinte: a gente, nesse 10º encontro da catequese, a gente entra na dimensão de Moisés como aquele que liberta e salva, tá? Moisés, a maior vocação de Moisés aí, que está no capítulo 3 de Êxodo, é o chamado de Moisés, a vocação, né? A palavra chamado, vocação quer dizer chamado, o chamado de Deus para Moisés retornar ao Egito e libertar o seu povo que estava escravo lá do faraó, né? E a gente precisa entender o seguinte: Moisés, ele nasce hebreu, tá certo? Por um decreto do rei. Todas as crianças do sexo masculino é levado à morte, e a mãe dele com a irmã tem ideia de colocar ele no cesto, e ele cai no colo da filha do faraó, que aí o acolhe. Nesse tempo aí, nessa passagem, Moisés termina descobrindo, vendo conversa sobre o povo hebreu, e vê um dos hebreus sendo maltratado por um soldado egípcio, e aí ele termina matando esse soldado. E aí começa o zum debaixo dos panos, né, do povo, a fofoca, e aí começa a dizer: esse aí foi que matou, vai matar mais uma situação semelhante. O faraó sabe dessa questão, sabe desse posicionamento de Moisés, e tenta matá-lo, e ele foge lá do Egito. E aí entra essa dimensão no capítulo 3 que eu quero ler com vocês, para vocês poderem entender e a gente entrar um pouco nessa dimensão de uma leitura orante, tá? Diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia, em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o no meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: não te aproxime daqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sentimentos. E desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus, os amoreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores de israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhe faz os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito israelita, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os israelitas? Diz o Senhor: eu estarei contigo. E eis que um sinal de que eu sou e que eu te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus sobre a montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas, lhe disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que eles respondereis se me perguntarem qual o teu nome. Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou mais uma vez: eis como responderá aos israelitas, que se chama eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falará aos israelitas: é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é meu nome para sempre. É assim que me chamarão de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o que é que a gente encontra nesse texto aí? A gente encontra Moisés estabelecido em uma cidade, né?
de Mediã, casado, já com família. E aí o Senhor o chama, Moisés, né? Assim como chama qualquer um de nós, né? Chama todos nós a uma vida de santidade. Só que a maior missão de Moisés aí é levar a libertação e a salvação ao povo israelita, que é escravo do egípcio, né? E aí Moisés se questiona em o que é que ele vai dizer, o que é que ele vai fazer diante do faraó, para que o faraó possa ouvi-lo. E também como é que o povo israelita também iria ouvi-lo, né? Ele chegar assim, uma pessoa que tinha sido fugido, ameaça de morte, chegar assim, ó, o Deus de vosso pai, o Deus de Jacó, de Abraão, o Deus de Isaac, me mandou aqui para que o Senhor, o faraó, soltasse o povo dele. Né? Uma situação difícil. E também fazer com que o povo acreditasse. Mas Moisés vai trazer alguma dimensão para a gente possa refletir. Primeiro que a gente precisa se colocar na presença de Deus, apesar de todas as dificuldades, né? Moisés estava muito cômodo ali na situação dele, né? Estava cuidando ali do rebanho, algo muito simples. E aí ele toma aqui a iniciativa de ir até aquela sarça ardente que queimava na frente dele, mas não se consumia. E ele vai e se coloca ali na presença. Um dos primeiros chamados para a gente, e a gente entender o que é que Deus quer conosco, é nos colocar na presença de Deus. Mediante aquele chamado que Deus nos faz, seja ele a ser um missionário, um pregador, um ministro da palavra, seja ele o que for, está tendo um pai, né? Viver uma vida de matrimônio, de sacramento, nós precisamos nos colocar na presença de Deus, confiar nele e obedecer. Então Moisés passa por esse ensinamento para a gente. O Senhor primeiro se revela a ele, que como um filho conhece como pai. Então, se nós somos filhos amados de Deus, somos filhos de Deus, descendentes de Deus, nós temos que conhecer o Senhor como nosso pai, né? E como pai, como filho, conhecemos o Senhor Deus como nosso pai. Precisamos escutá-lo, obedecê-lo e confiar em tudo aquilo que ele nos pede para fazer. Deus se revela para nós e também revela um caminho para cada um de nós, dentro da missão de pai, de evangelista, de missionário, né? Do que nós estamos vivendo hoje, Deus nos revela-se para nós, revela a missão para nós. E Ele nos chama para estar na sua presença. Quando nós entramos na dimensão da reflexão da Lectio Divina, nós nos deparamos, dentro do estudo que vocês estão presentes e receberam, ele diz o seguinte: onde está Moisés nesse texto em que nós lemos? E em que ele trabalha? Né? Moisés está na cidade de Mediã, trabalhando ali, cuidando das ovelhas que pertenciam a seu sogro, pertencia a ele, né? Estava numa situação, vamos dizer assim, empregado, tranquilo, com seu salário, situação que muitos de nós queremos estar muito bem tranquilo, né? Realizado profissionalmente, em condição financeira, tranquilo, era a posição que Moisés se encontrava naquele instante. Como o Senhor se aparece a ele? Aparece através de uma sarça que queimava, se consumia ali, queimava, mas não se consumia, né? Interessante é isso, ela queimava, o fogo era intenso, mas ela não consumia, tá? E o que diz Moisés diante daquela situação? É interessante que o que diz Moisés é o seguinte: vou me aproximar, né? Então isso é uma boa questão para a gente poder raciocinar, né? Quando Deus nos chama, ou quando Deus se apresenta através da Eucaristia, através de grupos de orações, através de movimentos, né? Através da Santa Missa, o que é que nós precisamos diante de toda essa realidade de Deus que se aparece de uma forma abundante para a gente, é nos aproximarmos. E Moisés tem esse posicionamento de se aproximar do Senhor, tá? O que diz o Senhor a Moisés? Ó, calma, tira a sandália de teus pés, porque aqui a terra é santa, né? E nós precisamos ter esse entendimento de tudo aquilo que Deus nos chama para ser conduzido. Nós precisamos, às vezes, despojar-nos daquilo que nós trazemos na nossa vida, porque nós iremos nos colocar em local santo e sagrado. O Senhor, quando nos chama a uma missão, nos chama a ter um chamado vocacional para a gente, Ele faz com que automaticamente nós tiramos nossas carapaças, nossas capas, né? Nossas sandálias, tudo aquilo que hoje pode ser que dê segurança a você, para que você coloque naquele território santo onde o próprio Senhor vai conduzir. Qual é a reação de Moisés? Moisés primeiro se assusta, né? O que é isso, né? Quem é esse que fala comigo, né? E aquele fenômeno de uma árvore queimando abundantemente, mas não se consumia, dá um pouco de temor a Moisés, né? Mas mesmo assim, como disse, ele se aproxima e responde ao chamado, né? Eis-me aqui. Quando Deus faz Moisés vai fazer o alerta para ele, diz: eis-me aqui. Nós não devemos se assustar naquele chamado que Deus nos faz e nos colocarmos diante dele.
O que disse eu sobre a situação dos israelitas? O Senhor revela a Moisés que ouviu o sofrimento, ouviu e viu o sofrimento do povo israelitas, né? Que estavam ali escravos durante muito tempo diante dele. E pede a Moisés que ele retorne, né, com a missão de anunciar lá ao faraó e ao povo israelita que ele era um enviado de Deus para salvar e libertar o seu povo. E Moisés reage, talvez com a situação da maioria de nós, né? Como vão fazer isso e como se dará isso, né? E será que eles vão acreditar naquilo que eu falo? Será que eles vão me ouvir, né? É uma das situações, uma das reações de cada um de nós. Hoje você está muito bem acomodado dentro do teu trabalho, dentro da tua situação financeira, e o Senhor chega para ti e fala assim, deixa tudo isso, me segue, vai para um sertão, vai para o interior desse aí, evangelizar no meu nome. E tu vai chegar e dizer assim, Senhor, como é que eu vou fazer isso, Senhor? O que é que eu vou dizer lá? Que é tu que está me mandando, esse povo vai acreditar em mim? Foi a reação comum de Moisés, assim a reação para cada um de nós. E Deus responde, eu sou o que sou, eu sou o Deus de Israel, o Deus do teu pai, o Deus de Israel, de Jacó e de Abraão. E eu estou sempre contigo, eu nunca o abandonei e nunca vou abandonar o meu povo. O Senhor dá essa realidade para mim e para você, que em qualquer missão em que nós somos chamados, enviado por Ele, não estaremos só. Bastamos crer, ouvir e obedecer naquilo que nos faz. E como Deus responde a pergunta sobre o seu nome, eu sou o que sou. Deus é o tudo de nossa vida. Ele é o Criador, né? Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, é o ômega. Ele é o tudo. Se nós colocarmos essa realidade na vida da gente, que Deus como tudo na nossa vida, nós não temeremos a depressão, não vamos ter medo da falta de emprego, dos momentos de saúde, né? Na dificuldade que nós passamos, porque nós temos um Deus que é o Deus de todas as coisas, um Deus de impossível. Um Deus que realiza tudo na nossa vida, mas é necessário que nós possamos escutá-lo, confiar, crer e depender desse Deus maravilhoso. Tá? E aí nós entramos nessa dimensão. Isso é o que diz o capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Chamado a Moisés a libertar o povo israelita que era escravo do faraó. Tá? O faraó, Deus diz, ó, eu vi o sofrimento do meu povo, eu escutei. E aí, Moisés, eu te chamo para que tu possas regressar ao Egito e libertar o meu povo. Que nós possamos ter essa certeza de Deus na nossa vida, durante muito tempo que nós passamos afastados dele, buscando toda a realidade do mundo. Muitas vezes nós queremos curar nossas depressões com médico, com psicólogo, com várias realidades, mas não acreditamos na nossa recuperação, na nossa restauração de vida, na nossa cura, num Deus de impossível. Muitas vezes nós passamos em desemprego e começamos a cair na mão de agiotas, na mão de tantas realidades aí mundanas, e esquecemos que temos um Deus de impossível, que nada deixará nos faltar, porque Ele vai estar sempre conosco. Ele é o Deus do nosso Pai, Ele é o nosso Deus, é o Deus de Jacó, de Israel e Deus de Isaac. Não devemos nos perder nessa relação, no chamado que Deus nos faz, a mim e a você, para ir resgatar e salvar o outro, libertar. E como anunciador da palavra de Deus, daquele que é chamado a Deus, não devemos temer o que os outros vão pensar, se eles vão crer, se eles vão acreditar, se eles vão querer ouvir, mas que nós façamos aquilo que Deus nos pede. Vá, volte, eu vi o sofrimento do meu povo, vá até o meu povo e anuncie que eu sou o Deus dos pais dele, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Jacó, de Israel, e vim libertar eles. Possamos crer nisso com toda a realidade. Um breve resumo aí do capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Tá? Dentro do tema 10, nós vamos deparar, né, com a realidade do que é pedido a nós, que nós possamos ler em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 ao 21, que é nada mais do que a constituição, o anúncio de Deus, né, como ele faz aqui, bem no finalzinho aqui no versículo, deixa eu ver, eu sou, envia-me nós, Deus ainda disse a Moisés, assim falará Israelita, é Javé, Deus de vosso pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, quem me envia para junto de vós, esse é meu nome sempre, e assim que chamarão de geração em geração. Eu vou te dar um sinal que te envio, quando tiveres tirado o povo do Egito, no versículo 12 do capítulo 3 de Êxodo, o Deus de Israel, o nosso Deus, diz assim, eu estarei contigo, e eis que aqui um sinal de que sou o que eu te envio, que eu te envio.
quando tiveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus sobre a montanha. E essa montanha onde o Senhor vai passar para Moisés os 10 mandamentos. Né? Nós sabemos que no tempo judeu eram 613 leis, preceitos, e o Senhor, Deus, a Moisés, destrincha 10 mandamentos. E no versículo do capítulo 20, do versículo 1 ao 21, a gente vai se deparar da Constituição, Deus determinando esses 10 mandamentos. Que vocês possam ler, tá? Esse capítulo 20 mesmo, mergulhar no versículo 1 ao 21, de preferência mastigar, tá? Triturar, e guardar os 10 mandamentos, memorizar os 10 mandamentos que passa. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festa. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar ou não roubar. O oitavo, não levantar falso testemunho, isso é, não mentir, não caluniar o outro, tá? Não desejar a mulher ou o homem do próximo ou da próxima, nono mandamento. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. E nisso aí, no capítulo 20, do versículo 1 ao 21, vocês vão deparar com Constituição desses 10 mandamentos, tá? Eu queria que vocês marcassem na Bíblia de vocês, quando vocês fossem encontrando cada mandamento, vocês fossem marcando ele ou com um marcador de texto, ou com o lápis ou a caneta embaixo. Esse é o primeiro mandamento, esse é o segundo mandamento, e reze com ele, memorize e tragam para a vida de vocês. Espero ter ajudado, né, nessa formação do capítulo, do 10º tema da nossa catequese de adulto. Deus abençoe a todos, uma boa noite, e que Deus ajude a caminharmos na presença dele, não tememos o chamado que ele nos faz. Amém.